Olá, poderosos. Aqui, professor Renato Martins. Então, mais um vídeo de geografia. Hoje nós vamos abordar o tema da região Nordeste do Brasil. Essa aí que é uma das mais importantes regiões do Brasil, a segunda mais populosa e que carrega aí um aspecto histórico muito forte, porque foi praticamente a primeira região a se formar desde o contexto colonial ali. Então, a gente vai falar da região Nordeste hoje de uma forma mais geral, justamente para futuramente a gente poder se aprofundar dentro de aspectos mais direcionados da região Nordeste. Então a gente sabe muito bem que a região Nordeste ela tem o maior número de unidades federativas comparado com as outras regiões do Brasil, né? Lembrando que o Brasil é dividido em 5 regiões. Então, das 5, o Nordeste tem o maior número de estados. E isso dá um peso muito grande para a região Nordeste no cenário político, no âmbito federal, principalmente na Casa dos Senadores. Então, como são 3 senadores por estado, né? Então, a região Nordeste ela tem uma representatividade maior. É uma região, do ponto de vista natural e socioeconômico, com uma diversidade muito grande, uma região completamente heterogênea. Tanto é que, muitas vezes, quando a gente para pensar no Nordeste, geralmente as pessoas lembram de duas coisas. Ou lembra da parte do litoral do Nordeste, os pontos turísticos, e tem ali essa visão turística do Nordeste, ou fica mais restrita aquela visão que geralmente os telejornais reportam, né? Que é a parte da miséria, da seca, então todo o problema climático ali que o Nordeste tem. Então, a gente acaba tendo uma visão muito extremista da região Nordeste, quando na verdade ela tem uma diversidade muito grande. Então a gente vai tentar entender um pouquinho dessa perspectiva e futuramente nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando na região Nordeste. Então aqui os estados que compõem, né, os 9 estados que compõem a região Nordeste. Então Bahia, Piauí, Maranhão e Ceará são os que têm as maiores extensões territoriais. E aí os estados menores ali, né, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, basicamente, como tem essa diversidade, uma região heterogênea, o Nordeste ele acaba sendo dividido em sub-regiões. A mais utilizada é que divide o Nordeste em 4 sub-regiões, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então, para a gente entender aí essa perspectiva, a gente tem aqui o mapa, né? Então, a Zona da Mata é a região litorânea, que se estende do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Então, aqui era o domínio da Mata Atlântica. O Agreste seria uma faixa de transição entre a umidade do litoral e a região mais árida, mais seca do país, né, que é o semiárido aqui do Sertão. E o Sertão, que seria a maior sub-região do Nordeste, e logo na sequência aqui o Meio Norte, que é a transição também do clima semiárido do Sertão com a umidade ali da Amazônia. Então nós temos aí uma intercalação de sistemas climáticos e compostos naturais. Então hoje a gente vai falar mais das características gerais dessa região. Basicamente, então, vamos abordar aí a questão do relevo. Então, o relevo do Nordeste, ele apresenta as 3 principais formações de relevo, né? Planalto, depressões e planícies. Lembrando aí que as planícies, elas estão restritas à região litorânea. Então, são estreitas aí as planícies. Então, a gente tem um predomínio de planaltos e depressões. Os planaltos, eles circundam a região, né? Próximo aí ao litoral e no oeste da região, e as depressões que ocupam a porção central. Então nós temos ali ó, a Chapada Diamantina, esse planalto, que é o planalto da Borborema, ele é muito importante, ele é recorrente aí em algumas questões de vestibulares, porque ele forma também aí uma barreira para a entrada de umidade no sertão do Nordeste. As 2 principais depressões são a depressão do São Francisco, que pega aqui a região exatamente do Rio São Francisco, e a depressão sertaneja, mais aqui direcionado a essa região do Nordeste. O relevo ele acaba modelando, né, moldando aí a hidrografia da região.
Então, nós temos aí a destaque, né, a bacia de São Francisco e Parnaíba. Lembrando que a São Francisco é a bacia mais importante. Então, uma bacia hidrográfica que irriga toda a região do semiárido, ali o centro do semiárido. Ela é importante para navegação e geração de energia. Além da bacia do Parnaíba, nós temos Atlântico Leste, Nordeste Oriental e Leste. Essas três aqui são bacias secundárias. Então, elas têm uma importância e uma magnitude menor que a do São Francisco e do Parnaíba. A vegetação do Nordeste, ela é composta também de uma diversidade muito grande. Então, a gente encontra lá áreas originais da Mata Atlântica, mangues, além das variadas vegetação litorânea, né, como restinga, dunas, a caatinga, que é o que predomina na região Nordeste, mata de cocais e o cerrado. Então, aqui no mapa dá para a gente fazer esse destaque, né? Então, aqui as regiões de vegetação litorânea, a zona da mata que compreende ali a Mata Atlântica, a Caatinga, pegando aí toda a região central, o Cerrado no extremo oeste, aqui principalmente no oeste da Bahia, e sul do Piauí e Maranhão, a gente encontra o Cerrado, além da Mata de Cocais, né, que é ali a transição da Caatinga, do Cerrado com a floresta amazônica. Então, forma ali toda uma área de transição com uma biodiversidade muito elevada. Da mesma forma, a gente vai encontrar uma variação de climas, desde a região litorânea ali, né, compreendendo o domínio, a área úmida do Nordeste, aí a questão do clima semiárido, envolvendo a região central, clima tropical, que é um clima um pouco mais úmido, né, dominando aí grande parte da região Nordeste também, e o extremo oeste do Maranhão, com a presença do clima equatorial úmido, que é ali naquela região de transição com a floresta amazônica. É uma região antiga, tanto do ponto de vista da ocupação do Brasil, quanto também aí da questão do domínio dos povos indígenas. É uma região que tinha uma diversidade indígena muito grande. Porém, hoje é uma das regiões que menos preservou a participação dos povos indígenas no contingente demográfico. Porque como foi de ocupação mais antiga no período colonial, essa ocupação colonial acabou exterminando, eliminando, expulsando os povos indígenas de suas terras. Então, comprometeu muito aí a permanência dos povos indígenas na região Nordeste. A gente tem como elemento ali inicial da ocupação extrativa vegetal, que era a busca do pau-brasil na região onde existia a Mata Atlântica. A primeira forma, né, de divisão política do Brasil veio com as capitanias hereditárias. A gente não pode deixar de destacar a capitania de Pernambuco, que foi uma das mais importantes e mais ricas do período colonial. E um dos elementos que enriqueceu muito, na verdade, gerou muita riqueza na região, né, porque essa riqueza era levada para a metrópole, foi a cana-de-açúcar. E Pernambuco ali se destacava na produção de açúcar em relação às outras localidades. Então, dentro dessa perspectiva, além do cultivo da cana-de-açúcar, também as áreas onde se desenvolveram os engenhos. E justamente onde se desenvolveram esses engenhos, que servia ali toda uma região que fazia ali a moenda da cana, desenvolveu povoamentos, núcleos de povoamentos, né, que são as vilas e futuramente as cidades. E os donos dos engenhos, que nem sempre eram agricultores, plantavam a cana, né, eles acabaram se tornando ali figuras políticas muito fortes. E desse contexto nasceu a perspectiva do coronelismo, que a gente vai se aprofundar um pouco mais num próximo vídeo, mas só que para a gente ter uma ideia, né? Então, o coronelismo, os coronéis, eles estabeleciam um domínio muito forte nas regiões que eles atuavam. E esse contexto histórico, ele repercute diretamente hoje na dinâmica demográfica do Nordeste. Então, a gente tem aqui um mapa que representa a densidade demográfica. Então, aquela perspectiva do cultivo da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, a criação das primeiras cidades e aqueles povoados estabeleceu, então, até hoje, esse domínio demográfico na região litorânea. Então, a gente percebe ali
alta densidade demográfica, principalmente aqui entre Salvador e Rio Grande do Norte, que compreende a região da Zona da Mata, e a região aqui do Sertão, o semiárido, tem uma densidade demográfica muito mais baixa. Então, essa perspectiva a gente pode colocar tanto por fator histórico, então uma herança colonial, também como um fator climático que impulsiona aí essa concentração no litoral. E a gente vai também voltar a falar sobre isso num próximo vídeo. Dentro desse contexto todo de ocupação, estabelecimento ali do domínio político, a gente não pode deixar de colocar a perspectiva econômica, né? Então, desde o início ali do período colonial, desde 1530, a perspectiva econômica se estabeleceu na dinâmica agrária exportadora e extrativista. Então, a agrária exportadora aí tomando um dimensionamento muito maior, justamente por causa da cana-de-açúcar. Então, esse estabelecimento da monocultura da cana-de-açúcar, principalmente num sistema de agrícola chamado plantation, que vocês já estudaram isso provavelmente em história, né? Mas se resumindo, o plantation era o processo de trabalho escravo, cultivando uma monocultura, geralmente tropical, para exportação, né? Abastecer a metrópole. Então, estabeleceu ali o destacamento das grandes propriedades, né? Os latifúndios, né? As fazendas que dominavam grandes extensões de terras, consequentemente, um domínio, o domínio latifundiário estabeleceu também o domínio da produção agrícola, que está baseado nessa perspectiva de produzir monocultura para exportação. Então, a concentração de renda ela foi inevitável, ela se estabeleceu e se estabelece até hoje, porque ainda hoje existe esse controle de terras e esse controle de produção. E essa perspectiva histórica, a gente não pode deixar de destacar que a cana-de-açúcar acumulou uma mão de obra escrava muito grande. E esse trabalho escravo, que demorou tanto tempo a acabar, ele acabou deixando uma herança muito forte, que é percebida até hoje, principalmente quando a gente faz uma análise dos indicadores sociais. Então, a região Nordeste é a região que acumula os piores indicadores sociais do Brasil todo. E isso está muito relacionado a essa perspectiva do domínio colonial, e mesmo o Brasil se tornando independente, ele não consegue se desvencilhar daquela herança que o período colonial deixou. E a gente tem um outro contexto exatamente com a questão climática, né? O ciclo das secas, e formando o polígono das secas. Então, eu deixo aqui, né, até uma indagação, né? Se a gente for pensar no contexto ali da seca. O Nordeste, ele é seco porque é pobre ou é pobre porque é seco? Então, imagina isso. E tenta intercalar nessa realidade. Eu vou trabalhar isso ainda com a gente. Aí todo esse contexto, o ciclo de secas, impulsiona a migração. Então, os retirantes, né, que fogem da seca justamente para a região da Zona da Mata. E forma ali uma migração sazonal. Então, quando a seca se estende um pouco mais, né, aí aquela população tende a migrar para as grandes cidades no litoral para buscar recursos. Só que geralmente eles esperam a primeira chuva e retornam novamente para suas antigas cidades. Então a gente tem também a migração ao longo aí, a partir da década de 30, né? Muitos dos nordestinos saindo da região Nordeste e indo buscar novos horizontes, que foi intensificada a partir da década de 60 e 70. Então, na década de 60 e 70, teve uma grande saída de pessoas do Nordeste para as outras regiões, principalmente região Norte e região Sudeste, e para buscar justamente novas perspectivas de desenvolvimento. E, atualmente, a gente pegar a partir da década de 2000, começa a ocorrer a migração de retorno. Porque a região Nordeste ela começou a apresentar indícios de desenvolvimento econômico, começou a receber indústrias e investimentos do governo. Então, a partir da década de 2000 ali, você estabelece essa perspectiva de migração de retorno, que era aqueles antigos nordestinos que tinham saído ali da sua região, vindo principalmente para a região Sudeste, aí não encontra ali toda aquela
esperança que foi depositada, né? Ele não encontra aquele horizonte, aquela perspectiva de desenvolvimento e retorna para o Nordeste justamente para tentar melhorar a sua condição de vida. Então, isso a gente chama de migração de retorno. Aí a gente consegue aqui fazer uma análise, por exemplo, de como era o Brasil na década de 90, início da década de 90, o Brasil concentrava uma miséria muito grande no seu território. Aí a gente tem aqui, ó, década de 2000, o sistema de governo abrindo linhas de investimento, linhas de crédito no território brasileiro começa a despender uma melhora substancial no desenvolvimento econômico e social do país. Só que a gente não percebe o mesmo reflexo no Nordeste. Então, o Nordeste ele melhorou a partir da década de 2000. E o Centro-Sul aqui ele já vinha desempenhando uma melhora. Então, a gente percebe que a partir da década de 2000, de 2000 a 2010, o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano por município, que começa a ter uma melhora na região Nordeste. Então, isso ajudou a impulsionar a migração de retorno. Então, a gente começa a entender exatamente o quê? Que a pobreza do Nordeste, na verdade, não está associado à seca em si, porque ele vem repercutindo aí uma melhora nessa condição de vida da população, mesmo que a passos mais lentos, mas ainda assim apresentou uma melhora. Então, na verdade, é muito ainda da herança colonial presente no Nordeste que faz com que a miséria ainda se estabeleça de forma tão forte na região. Então, a gente tem como destaque na região Nordeste hoje a agropecuária, que cresceu, se desenvolveu muito, a pecuária extensiva, a gente tem na região Nordeste o maior rebanho de caprinos do Brasil, e dentro dessa perspectiva da agricultura, né, a gente pode destacar dois modelos: a agricultura familiar, muito presente nas pequenas propriedades, e a agricultura comercial, ainda estabelecendo ali o domínio de grandes extensões de terra. A cana-de-açúcar ainda é uma atividade muito forte, além do algodão, que ainda é também uma atividade ligada ao período colonial, a risicultura na região do meio norte, então a risicultura aí que é o cultivo do arroz, então a região mais úmida lá no meio norte. E nas últimas décadas a gente percebeu um desenvolvimento muito forte na área da sojicultura e da produção de frutas. Então a gente, quando fala de soja no Nordeste, não pode deixar de falar no Mapitoba. Então, Mapitoba, aqui para a gente destacar, ó, é a formação das iniciais, né, dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, aqui, Maranhão, Piauí e Bahia são estados da região Nordeste que abrigam um grande desenvolvimento da agricultura e principalmente da soja nesse desenvolvimento da modernização da agricultura. Então, é uma fronteira agrícola que foi aberta aí com a modernização da agricultura e que desempenhou um processo de produção muito forte na região. A fruta, a produção de fruticultura no Nordeste está mais ligado ao Vale do São Francisco. Então, a região do Vale do São Francisco é, claro, região irrigada, a região de clima semiárido, que utiliza a água do São Francisco para fazer irrigação, ela se estabeleceu hoje como um dos principais polos de produção de frutas do Brasil. Ah, professor, mas eu nunca vi essas frutas vendendo aqui no meu estado. Justamente porque esse padrão de produção de frutas no Nordeste é tão bom que essas frutas elas são para exportação. Então você dificilmente vai encontrar essas frutas assim tão facilmente. Lembrando que é uma das regiões que produz um dos melhores vinhos do Brasil e é tudo exportado praticamente. A gente tem o processo da indústria crescendo no Nordeste, como eu falei, né, a partir da década de 2000, incentivos do governo. Lembrando que esses incentivos do governo começaram ali na década de 60. O Juscelino Kubitschek foi o presidente que criou a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para promover essa evolução do Sudeste. Então, perceba que o Nordeste ele já vem recebendo investimentos do governo para ter uma melhora, só que isso vem a passos muito lentos. Então, o governo investiu muito em infraestrutura para ter esse desenvolvimento, atração dessas empresas. Só que a maior parte da riqueza, do desenvolvimento industrial e econômico, ele estabeleceu nas metrópoles. Então, a gente tem ali as metrópoles de Salvador, de Recife, Fortaleza, que acabam
tendo uma perspectiva de concentração de investimentos maior. Consequentemente, houve o quê? Um crescimento muito acelerado, o inchaço dessas cidades, e a gente tem uma perspectiva de problemas urbanos muito fortes nessas cidades. E como eu falei lá no começo do vídeo, tem muita gente quando pensa no Nordeste, lembra do quê? Da perspectiva do litoral, a parte turística, né? Então aí o turismo também desempenha como uma das principais atividades econômicas do Nordeste. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. A gente está fazendo aí uma introdução básica da região e espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e acompanhe aí os próximos vídeos. Então, forte